Cabo Verde celebrou a sua independência em 1975 com esperança, lágrimas e orgulho. Mas passados 50 anos, uma pergunta incômoda continua no ar. Será que somos mesmo independentes ou apenas mudamos de dono? Porque quando olhamos para a realidade, vemos um país que depende de empréstimos do FMI, de ajudas internacionais que chegam sempre com condições escondidas, de um turismo dominado por grandes grupos estrangeiros e de uma dívida externa que cresce como uma sombra sobre o nosso futuro. Temos bandeira, hino e governo, mas será que temos soberania real? É essa ferida que precisamos tocar, porque se não questionarmos, vamos continuar a viver uma independência que existe só no papel, mas não no dia a dia do nosso povo. E antes de começarmos, já deixo aqui um pedido importante. Se este tema faz sentido para você, partilhe este vídeo, deixe o seu comentário e inscreva-se no Fronteiras. Juntos, podemos abrir os olhos de muita gente e construir uma comunidade que não tem medo de falar as verdades que outros escondem. Quando pensamos em independência, a primeira imagem que nos vem à mente é a bandeira erguida, o hino cantado com lágrimas nos olhos e a sensação de liberdade conquistada depois de séculos de opressão. Foi isso que Cabo Verde viveu em 1975, quando Amílcar Cabral e tantos outros mártires abriram o caminho para a libertação. Mas o que significa ser independente? Quando logo a seguir à independência, o país mergulha num mar de dependências econômicas. Será que trocamos o jugo colonial por um novo tipo de colonialismo, mais sofisticado e invisível? Pouca gente fala abertamente sobre isso, mas é impossível negar. Cabo Verde nasceu já frágil no sistema internacional, um arquipélago pobre em recursos naturais, castigado pela seca e com uma população pequena e dispersa. Desde os primeiros dias da independência, ficou claro que o país teria de recorrer à ajuda externa para sobreviver. Mas aqui está a questão central. A ajuda foi feita para salvar o povo cabo-verdiano ou para manter o país eternamente de joelhos? O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial entraram cedo na história de Cabo Verde. Com discursos sedutores de estabilidade e desenvolvimento, prometeram soluções rápidas para os problemas de um Estado recém-nascido. Só que cada empréstimo vinha acompanhado de condições: privatizações, cortes na despesa pública, reformas estruturais que muitas vezes significaram menos investimento em saúde, educação e apoio social. Afinal, de que vale a independência se as políticas internas são ditadas em Washington e não em Praia? Pense comigo. Quando uma mãe cabo-verdiana não encontra remédio no hospital porque os cofres estão vazios após pagar a dívida externa, isso é soberania? Quando professores e médicos recebem salários baixos porque o orçamento do Estado está engessado pelos acordos com o FMI, podemos dizer que somos livres? Ou estamos apenas a vestir um uniforme novo de dependência? O mais duro é perceber que esta dependência não é um acidente. Ela faz parte de um sistema global que alimenta os países ricos às custas dos países pobres. Cabo Verde, com a sua fragilidade econômica, tornou-se um exemplo perfeito desse mecanismo. Recebemos a ajuda com palmas e discursos bonitos, mas raramente paramos para perguntar: quem realmente lucra com essa ajuda? Outro ponto essencial é a chamada ajuda internacional. Todos os grandes projetos de Cabo Verde, das estradas às infraestruturas turísticas, dependem em grande medida de financiamentos externos. A União Europeia, Portugal, Estados Unidos, China, Banco Mundial, todos aparecem como parceiros. Mas até que ponto somos parceiros? Se o financiamento vem com empresas estrangeiras a liderar os contratos, se os lucros voltam para fora e se ficamos apenas com a dívida, então, que tipo de independência é essa? O turismo é outro espelho dessa contradição. Hoje, é a maior fonte de receitas do país, responsável por grande parte do PIB. Mas quem controla o turismo em Cabo Verde? São investidores estrangeiros que constroem grandes resorts em ilhas como o Sal e a Boa Vista, cercados por muros que muitas vezes afastam a própria população local. O dinheiro que entra no país sai quase na mesma velocidade,
porque os lucros vão diretamente para as matrizes dessas empresas em Espanha, Itália, Portugal ou até nos Emirados. O povo cabo-verdiano fica com os empregos mais precários: limpeza, segurança, restauração, enquanto a riqueza real voa para fora. E mais uma vez surge a pergunta: um país que não controla o seu principal motor econômico pode ser considerado realmente independente? Para piorar, essa dependência gera um círculo vicioso. Com pouca capacidade produtiva, o país importa quase tudo: alimentos, combustíveis, equipamentos. Cada vez que a moeda estrangeira escasseia, a economia sofre. Para resolver, recorre-se a mais empréstimos. A dívida aumenta, os juros consomem o orçamento e o Estado fica ainda mais limitado. É um ciclo de dependência que parece não ter fim. E aqui entra outra provocação. Será que a independência de Cabo Verde não foi apenas simbólica? Porque no plano econômico e político, continuamos presos às mesmas forças que controlavam o mundo durante a era colonial. Antes, era Lisboa que decidia. Hoje são Washington, Bruxelas ou até Pequim. A diferença é que agora chamamos isso de parceria. Mas será que não passa de uma nova forma de colonização, mais subtil, mais sofisticada, mas igualmente real? Há quem diga: mas sem essa ajuda, Cabo Verde não sobreviveria. É um argumento válido, mas também perigoso. Porque se acreditarmos que não somos capazes de caminhar sem muletas, estaremos a condenar-nos eternamente à dependência. Será que um povo que resistiu séculos à escravidão, às secas e às ondas de emigração não tem a força de se reinventar sem viver sempre de favores? Olhemos para a dívida externa. Em vários momentos da nossa história recente, ela ultrapassou valores alarmantes em relação ao PIB. Isso significa que boa parte do orçamento nacional vai apenas para pagar juros, em vez de ser investido em saúde, educação, agricultura ou ciência. Como se constrói soberania desse jeito? Um país endividado até ao pescoço não é livre, é refém. E aqui faço mais uma pergunta direta. Quando o governo cabo-verdiano senta-se para negociar com o FMI, quem tem realmente a caneta na mão? O primeiro-ministro ou os técnicos estrangeiros que decidem os termos do acordo? A verdade é que muitos cabo-verdianos sentem essa contradição na pele, mas raramente conseguem nomeá-la. Vemos hospitais sem condições, escolas sem recursos, estradas que demoram décadas a serem concluídas. Mas, ao mesmo tempo, ouvimos políticos a vangloriarem-se de parcerias internacionais, de investimentos externos, de ajuda financeira. É como se nos vendessem dependência embrulhada em papel de presente. E esse discurso oficial tem um efeito perigoso. Faz o povo acreditar que não há alternativa. Mas será que não há mesmo? Será que não podemos criar um modelo econômico mais centrado em nós, na produção local, na valorização do que temos, em vez de continuar sempre à espera da mão salvadora de fora? É claro que Cabo Verde, pela sua geografia e recursos limitados, sempre terá algum grau de interdependência. Isso é natural no mundo globalizado. Mas há uma diferença enorme entre interdependência e dependência crônica. A primeira é uma troca justa entre iguais. A segunda é uma prisão disfarçada de ajuda. E Cabo Verde, infelizmente, parece mais preso do que livre. Quando olhamos para os números friamente, a história fica ainda mais clara. O turismo representa mais de 25% do PIB, mas a maior parte das receitas não fica no país. A dívida externa já consome percentagens enormes do orçamento. A balança comercial é altamente negativa, porque importamos quase tudo. Em termos práticos, isso significa que a independência política conquistada em 1975 não veio acompanhada de independência econômica. E sem independência econômica, a independência política torna-se frágil, quase ilusória. Mas aqui está o ponto mais importante. Não basta criticar, é preciso provocar a reflexão. E a reflexão é esta: o que é que nós, como povo, estamos dispostos a fazer para conquistar a verdadeira independência? Vamos continuar a aceitar um modelo que nos mantém como turistas da nossa própria terra, endividados e dependentes,
Ou vamos procurar caminhos alternativos, mesmo que difíceis, para recuperar a nossa soberania? O futuro de Cabo Verde não pode ser apenas sobreviver. Tem de ser construir. E construir exige coragem para dizer não quando for preciso, para negociar de igual para igual, para apostar na produção local, para valorizar a diáspora como força econômica e não apenas como fonte de remessas. O bloco 1 fecha aqui, mas deixo a pergunta que abre caminho para o próximo. Se a independência foi conquistada em 1975, por que é que em 2025 ainda discutimos se somos realmente independentes? O que falhou nesse percurso? Quase 50 anos depois da independência, Cabo Verde continua a viver num paradoxo doloroso. Somos formalmente livres, mas economicamente dependentes. Temos bandeira, hino e eleições. Mas muitas das decisões que moldam o nosso futuro continuam a ser tomadas fora das nossas ilhas, em escritórios distantes, em capitais estrangeiras e instituições financeiras que conhecem números, mas não conhecem a alma nem as dores do povo cabo-verdiano. E talvez essa seja a maior ferida da nossa história recente. Confundimos independência política com soberania real. Porque independência não é apenas o dia 5 de julho de 1975. Independência é ter a capacidade de produzir o nosso próprio alimento, sem depender sempre de importações caras. É ter um turismo que valoriza a comunidade local, em vez de enriquecer apenas investidores estrangeiros. É negociar com parceiros internacionais de igual para igual, e não como quem mendiga favores. É, sobretudo, garantir que cada cabo-verdiano sinta no seu dia a dia o peso e o orgulho da liberdade conquistada. Mas até hoje, essa independência plena ainda não chegou. A dívida externa continua a apertar, o FMI e o Banco Mundial continuam a ditar políticas, e a ajuda internacional, por mais útil que seja em alguns casos, mantém-nos presos num ciclo de dependência. O turismo cresce, mas o povo pergunta: cresce para quem? Porque os grandes lucros não ficam aqui, e as comunidades locais muitas vezes continuam à margem. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. O que é, afinal, a verdadeira independência? Será que basta levantar uma bandeira e cantar um hino? Ou a independência só é real quando um povo tem o poder de decidir o seu futuro sem viver de ordens e empréstimos vindos de fora? A resposta pode ser dura, mas é necessária. Cabo Verde ainda não conquistou plenamente a sua soberania. E o primeiro passo para mudar essa realidade é encarar o problema de frente, sem medo, sem discursos prontos, sem ilusões. Precisamos reconhecer que a independência de 1975 foi apenas o começo de uma longa caminhada. Uma caminhada que ainda não terminou, porque a liberdade real só virá quando tivermos a coragem de construir um modelo econômico e social enraizado nas nossas forças, na nossa cultura, na nossa diáspora e na nossa criatividade. E aqui fica o convite a todos vocês que chegaram até ao fim. O que significa independência para você? Você sente que Cabo Verde é realmente livre ou que continua preso à dependência externa? Escreva a sua opinião nos comentários. Este debate é fundamental para o futuro do nosso país. Se este vídeo fez você refletir, não deixe passar. Partilhe com amigos, família e colegas, porque precisamos que cada vez mais pessoas despertem para esta realidade. E claro, inscreva-se no canal Fronteiras e ative as notificações para continuarmos juntos a questionar, a refletir e a abrir caminhos para um Cabo Verde mais consciente, mais justo e, quem sabe, um dia verdadeiramente independente.